sentar um pouquinho. Nesta caminhada quaresmal, a igreja nos mostra hoje na primeira leitura as duas alianças, simbolizadas alegoricamente pelos dois filhos de Abraão, filho da escrava e o filho da livre. O filho da escrava aí representa, na leitura de hoje, Israel, que tinha a lei, mas o filho da livre, Isaque, representa o Novo Testamento, representa a nova aliança. Nós não somos filhos da lei, como os judeus no Antigo Testamento, somos filhos da graça e da verdadeira liberdade que nos foi conquistada por Jesus, nosso Senhor. E somos livres, e essa liberdade consiste em buscarmos a Deus, vivermos em Deus. Porque a escravidão, o pecado gera a escravidão, enquanto a graça gera a verdadeira liberdade. No Evangelho nós vamos contemplar um milagre. Jesus, com 5 pães de cevada e 2 peixes, ele dá de comer a mais de 5.000 homens. Foi um milagre tão estrondoso e admirável que os homens, daquela ideia de que viria um Messias para resgatá-los dos romanos, eles acreditavam que Jesus era esse rei, um rei temporal. Então queriam levá-lo a Jerusalém para o coroarem rei. E ele então foge e vai dizer a Pilatos depois: o meu reino não é deste mundo, não como vocês entendem que seja. Vejamos o que Nosso Senhor nos mostra nesse Evangelho. E eu chamo a atenção para uma reflexão em 3 pontos principais do que nós acabamos de ouvir. Primeiro, Jesus é sensível às necessidades humanas, não só necessidades espirituais, e Ele nos dá graças para nos suprir e nos saciar, mas também as necessidades materiais. Contemplamos aí um diálogo de Jesus com os seus discípulos. O povo tinha ido atrás dele, admirados para ouvir a sua palavra, e também levados, e São João coloca bem claro isto, pelos milagres que ele fazia. E Jesus, vendo que esse povo já estava o seguindo já há alguns dias, olha a boa vontade daquele povo, o seu sacrifício, e Jesus mostra aí a sua sensibilidade com aqueles que o seguem, sobretudo. Se mandar esse povo embora, esse povo pode desfalecer no caminho. Então é preciso dar para eles comida, alguma coisa que eles comam, que possam ir. Os discípulos não entenderam como conseguiriam comida para tanta gente. Esse diálogo de Jesus com os seus discípulos mostra como nós devemos confiar nele em todas as nossas necessidades. Às vezes nós nos sentimos perdidos diante dos problemas que a vida nos coloca, diante dos maus tratos, das perseguições, dos trabalhos, das dívidas, das doenças, dos inúmeros sacrifícios que nós temos que fazer. Muitas vezes nos encontramos numa situação de dúvida com relação à nossa própria vida. O que nosso Senhor quer é que nós entremos com a nossa parte. O que falta, Ele vai cuidar e dará sempre em abundância. No Antigo Testamento nós vemos um exemplo disto, quando Elias, fugindo da seca e fugindo de Israel, onde estava sendo perseguido, ele vai a Sarepta dos Sidônios e lá encontra uma viúva que estava pegando lenha para cozinhar um pão e depois morrer, porque não tinha nada.
E Elias pede a ela que cozinhe aquele pão, com aquele pouco de azeite que tinha na vasilha, e desce para ele. E ela, confiando na palavra de Elias, faz isto. E com a graça, Deus faz o milagre ali através de Elias, e não falta mais azeite na vasilha daquela mulher, nem falta farinha. E ela então cuida do seu filho, cuida de si própria e cuida do profeta Elias. Mas tinha que ter um pouco de azeite e um pouco de pão. Então esse azeite, esse pouco de pão que aquela viúva, na sua obediência e na sua confiança, oferece a Elias, e nunca lhe falta e vem sempre em abundância. Esses 5 pães de cevada e 2 peixes que aquele menino entrega aos apóstolos, que entregam a Jesus, tudo isto são as coisas que nós temos que fazer para a nossa salvação e para a nossa vida no dia a dia. Não permitamos nunca que o desalento, a tristeza, tome conta de nós. Quando tudo parecer perdido, humanamente falando, para Deus nada está perdido. Para Deus nada é impossível. O que é difícil e impossível para nós, e Deus permite muitas vezes nossos sofrimentos, seja para nos provar, seja para enviar a sua graça com mais abundância, seja para nos fazer crescer na vida da graça. Mas Deus permite tudo isto. Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar, nos auxiliar e nos dar a sua graça. Nada está perdido para aquele que confia em nosso Senhor. Agora, vamos ficar deitados, esperando que as coisas caiam? Claro que não. Confiemos, mas façamos a nossa parte. Os 5 pães de cevada e 2 peixes, ou aquele punhado de farinha e azeite daquela viúva, simbolizam nossos trabalhos, nossas ações, nossas atividades. Temos que nos esforçar, como se tudo dependesse de nós, mas confiar, sabendo que tudo depende da graça de Deus. A confiança em Deus não nos deve levar ao comodismo, a acharmos que Deus vai nos entregar tudo pronto, esperando que venha uma graça sem não fazermos nada. A graça supõe a natureza, já dizia Santo Tomás de Aquino. Por isso, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, nos lembra Santo Agostinho. Então temos que fazer a nossa parte. Com nossas pequenas contribuições, temos que agir, seja na vida material, seja na vida espiritual. Às vezes nós caímos em dois opostos, dois contrários. Ou uma espécie de pelagianismo, achando que nós vamos nos salvar pelas nossas forças, ou o contrário, uma espécie de vaidade, achando que Deus, nosso Senhor, vai nos dar tudo sem fazermos nada. Uma espécie de quietismo. Vou ficar quietinho e Deus vai fazer a obra sozinho. Não. São dois opostos. É claro que nós sabemos que é pela graça de Deus que nós podemos fazer as coisas que nos conduzem ao céu. Seja do ponto de vista material, seja espiritual. Pela graça. Porém, a graça, ela vai agir com a nossa participação. Deus é assim que Deus age em nós. Então não vamos cair no oposto de achar, de fazer um plano de santificação, um plano de crescimento espiritual, pensando que dessa forma eu vou conseguir, com as minhas próprias forças, viver esse plano traçado, como também o contrário, não vou fazer nada e vou deixar que Deus vá, que Deus faça, e vou continuar seguindo os meus instintos, indo para as ocasiões de pecado, não vou ter nenhum esforço para melhorar, para crescer, para vencer aquelas dificuldades que eu enfrento na minha vida. São dois opostos. A virtude está no meio. Eu devo me esforçar, repito, como se tudo dependesse de mim. Então tenho que fazer as coisas, não posso ficar parado, mas tenho que confiar na graça, sabendo que tudo depende da graça de Deus. São Paulo resume tudo isto numa frase muito simples:
Pela graça de Deus sou o que sou. E a graça de Deus não foi estéril em mim. Pela graça de Deus sou o que sou. A graça que nos conduz, que é um dom gratuito de Deus, que nos move, que nos arrebata. Mas ela não pode ser estéril em nós se nós não fazemos a nossa parte. Por isso o anjo disse a Maria: achaste graça diante de Deus. Cheia de graça, mas ela corresponde à graça, com o seu sim e com os seus atos de virtude. Por isso, quando Jesus olha para nós, nas nossas necessidades, Jesus olha com toda a sua sensibilidade, com todo o seu amor, com todo o seu interior. Ele se move de compaixão por nós e quer nos atender, quer nos conduzir, quer nos levar, quer nos impulsionar e vai nos ajudar a isso. Mas Ele quer que nós caminhemos e nos deixemos conduzir por Ele, mas que façamos a nossa parte. E é nesse sentido que Ele vai fazer um milagre. E o que é um milagre? O milagre é sempre um fato sensível. Eu contemplo pelos sentidos. E sempre extraordinário, fora do ordinário, portanto. E é produzido por Deus, por uma intervenção divina diretamente. Isto é um milagre. Então é milagre no sentido estrito, teologicamente falando. É um fato sensível, um acontecimento ou um fato, e sempre que vai além, acima da lei natural, ou derrogando a lei natural, ou não aplicando a lei natural, que é a lei dada por Deus, e é produzido por Deus, que é o Senhor da lei. Ele produz diretamente, como causa primeira, diretamente. Deus intervém então, acima da lei natural ou sobrenatural. Esse é o milagre, sempre um fato extraordinário, por intervenção divina. Os modernistas entendem milagre de outra forma. O milagre para os modernistas é apenas uma disposição subjetiva daquele que crê. E essa disposição subjetiva, ela vai contra uma realidade objetiva, ou seja, não é uma intervenção externa, divina, mas sim é algo provocado por nós mesmos, subjetivamente. Então os modernistas dizem que o milagre é produzido pela fé daquele que crê. Então se você tem fé, vai acontecer. É uma má compreensão daquilo que Jesus diz. Tudo é possível àquele que crê. Mas Deus vai agir. Para o modernista não, você é que age pela sua fé. Vai criando uma espécie de energia dentro de você, o espiritual. E essa energia espiritual é que vai forçar a natureza a que as coisas aconteçam. Então percebem aí a diferença? Por isso é preciso ter muito cuidado quando a gente fala que é a fé que vai curar. Na verdade, Deus é quem cura, mas Ele exige a fé como condição, não como causa. Essa é a grande diferença. Por isso, o modernista, quando vê um milagre, ele aceita, mas ele entende o milagre como se fosse uma força da pessoa que crê, subjetivamente falando. Então eu creio e vai acontecer porque eu creio, não porque Deus vai intervir. Essa é a grande diferença. Eu digo isso por quê? Porque quando falam dos milagres de Jesus no Evangelho, procuram distorcer o próprio sentido do milagre, negando o milagre objetivamente, colocando o milagre ou como se fosse algo porque o povo estava ali numa espécie de êxtase e a coisa aconteceu, ou o milagre como se tivesse sentido alegórico, como se fosse as narrativas ou narrações dos milagres fossem como que fruto do imaginário popular que 40, 50 anos depois escreveu aquilo, através dos evangelistas, escreveu tudo aquilo, passou aquilo como se fosse um mito a respeito de um Jesus histórico passado. Então como se essas histórias fossem criações do povo, do imaginário popular,
um tanto lendário, muitas vezes, mas que na verdade não podem ser compreendidos no sentido objetivo e apenas no sentido alegórico. Então, por isso, quando falam alguns intérpretes da multiplicação dos pães, isso não foi multiplicação no sentido de que foi partindo e foi acontecendo uma nova criação de pão ou de peixe, como foi na realidade. Esse que foi o milagre. Mas como eles falam o milagre da partilha, porque eles partilharam o pão, num sentido assim mais alegórico, né? O milagre da partilha. Não existe milagre de partilha, que milagre tem esse sentido que eu disse para vocês agora há pouco. Partilha sim, a caridade, mas não é o milagre no sentido estrito, que como aconteceu ali. É claro que numa comunidade onde as pessoas procuram olhar os necessitados e dividem e ajudam e acolhem, isso é caridade. Mas o milagre, no sentido evangélico, não é isso. Isso é consequência da caridade, da vida de caridade que cada um deve ter, né? Na verdade, houve ali um milagre. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. E alguns intérpretes, sem contar as crianças e as mulheres. Na verdade, aquele milagre é um ato de Nosso Senhor para com aquele povo que o segue, mas é um prenúncio de algo muito maior, que é a Eucaristia. Por isso São João, quando narra diferentemente de São Mateus. São João coloca isso dizendo, estava próxima a Páscoa dos judeus, e quando vai, Jesus é quem pega ali o pão e tomou o pão e deu graças e distribuiu. Faz um paralelo João com o que vai ser narrado na última ceia. Tomou o pão, abençoou e partiu e deu a seus discípulos. Há um paralelo entre a multiplicação dos pães e a Eucaristia. Depois Jesus vai explicar, quando o povo for atrás dele, lá na sinagoga de Cafarnaum, o povo vai lá atrás dele, e Jesus disse, vocês vieram aqui porque comeram pão em abundância. E faz um paralelo entre o maná do deserto. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas o pão que eu darei, quem comer não vai morrer, vai ter a vida eterna. E que pão é esse? Perguntaram. Ele diz, eu sou o pão da vida. A minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós temos o auxílio da graça, nós temos tantas graças que Deus nos dá o pão de cada dia também, só que nós devemos buscar um pão muito maior do que aquelas necessidades, para suprir aquelas necessidades que nós temos no dia a dia. Um pão muito maior, que é o próprio Jesus, que está real e substancialmente presente na hóstia consagrada, todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, vivo como está no céu, é Jesus. É este pão da vida que nos alimenta, que nos fortalece e que nos torna unidos a Ele. A comunhão com Deus se realiza de modo pleno quando nós recebemos o Seu Filho em nós. Permanece em mim e eu nele, ele nos diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Ecce panis angelorum, factus tibus viatorum. Eis o pão dos anjos que se tornou pão dos que caminham, pão dos peregrinos, pão dos viajantes. Esse é o pão da vida, que é pão dos anjos, que é o próprio Jesus. Então nós estamos nos preparando para a Páscoa, e a preparação para a Páscoa passa pela abertura do nosso coração, da nossa vida para nosso Senhor, por uma verdadeira conversão, mas também para a busca e a vivência da Eucaristia. Este pão que nos alimenta na caminhada aqui na terra. Como o maná alimentou aquele povo durante 40 anos no deserto, rumo à terra prometida, assim também nós somos alimentados por Jesus na Eucaristia, que é o pão, o novo maná, que nos encaminha até a pátria definitiva, que é o céu.
Por isso Cristo disse, já tem a vida eterna. E come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Ele coloca ali já no tempo presente. Tem, hoje, agora, a vida eterna. O céu está aqui. Eu estou no céu quando eu comungo. Eu vivo o céu quando eu comungo. Eu estou com Jesus. Jesus, Filho de Deus, feito homem. Jesus, o meu Senhor. Jesus que é o meu protetor, o meu Deus, o meu Rei, o meu tudo. Não me falta nada, porque eu tenho Ele aqui. Já tenho o céu presente na minha vida. Tem a vida eterna. E é para mim também semente de ressurreição. No último dia, com esse corpo que recebe Jesus, vai ressuscitar no último dia glorioso para toda a eternidade. Mas a Eucaristia não é algo apenas intimista. É algo que deve nos levar a uma ação, à prática da caridade. Esta caridade, este fogo que eu recebo na Eucaristia e que eu vivencio quando recebo Jesus, ele deve se expandir com a caridade. Por isso Jesus diz aos apóstolos: recolhei os pedaços que sobraram para que não se percam. Recolhei. Vamos precisar depois. Outros pobres precisarão também. Então esse recolhei, eu recebi Jesus, mas devo levar Jesus aos outros. Seja com a minha palavra, seja com o meu exemplo. Eu não posso comungar sem me deixar inflamar pela caridade. Caridade no seu sentido mesmo real. Não como um sentimento apenas, mas como uma virtude infundida por Deus em mim, que me leva a amá-lo sobre todas as coisas e amar os meus irmãos como Jesus ama. Como Jesus ama. Como eu vos amei. São Paulo, lá no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios, nos fala um pouco dessa caridade. Nós buscamos tantas coisas aqui para praticar a nossa fé, viver a nossa fé, mas sem a caridade isso de nada adianta, nos diz São Paulo. E nos coloca a caridade que é paciente, que é benigna, que vai além das aparências, a caridade que não é invejosa, que não arde em ciúmes, a caridade que tudo crê, tudo espera, tudo sofre, como Jesus, como eu vos amei. Muito fácil falar de caridade, de amor, mas eu recebo a Eucaristia, recebo o nosso Senhor, e como eu ajo com relação aos meus irmãos, com relação às pessoas que se aproximam de mim, com relação aos que são próximos a mim, na minha casa, no meu trabalho, como eu expando essa caridade nas minhas atitudes. Não digo ficar na esquina pregando, se for o caso, sim, mas não é nesse sentido que eu falo. A caridade, como eu ajo, como eu perdoo, como eu olho as pessoas, como Jesus olha. Eu cobro tanto das pessoas, julgo tanto as pessoas, e como eu ajo com as pessoas, com caridade ou não. Eu sou essa presença de nosso Senhor diante das pessoas. Então recolhei os pães que sobraram, porque é preciso levar a outras pessoas. Isto é a caridade já de modo concreto. Até no sofrimento, até nas perseguições, até quando o outro me dá no rosto. Levai ao outro a caridade, o amor. Estamos, pois, meus irmãos, nos preparando para a festa da Páscoa. Procuremos nos preparar com confiança em Deus e com trabalho, né? Ação e contemplação. Contemplação e ação. Contemplação e ação. Diziam os antigos: é contemplata alis tradere. Vou levar ao outro aquilo que eu contemplei. Ação mais a oração. Uma união íntima com nosso Senhor, já agora, antes da Páscoa, nos preparando bem para a Eucaristia, fazendo uma boa ação de graças,
É uma pena que muita gente comunga e quando acaba a comunhão sai correndo, acaba a missa, sai desesperado, parece que tocou fogo na igreja e o padre diz: ide em paz e que o Senhor vos alcance, porque o povo está disparando, correndo, né? E viver aí fora o serviço da caridade, né? E começa com os nossos irmãos dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja falta tanta caridade com as pessoas, né? Tratam mal, falam mal, criticam, fazem grupinhos e etc. Recebem o mesmo Jesus, né? Mas na vida parece que não entrou ainda essa caridade. Preparemos-nos assim para a Páscoa, dessa forma, e que nosso Senhor nos abençoe e cuide de nós, para que nunca nos falte o necessário e possamos alcançar o céu. Amém.